O menino da Córcega que queria quebrar o mundo. Antes de virar imperador, antes de usar aquelas roupas chiques com mão dentro do casaco como se fosse vendedor de perfume da Renner, Napoleão Bonaparte era só um moleque franzino nascido em 1769 na ilha da Córcega, que tinha acabado de ser comprada pelos franceses. Ou seja, nasceu já no meio da treta. Na escola militar, em Paris, ele era o estranho da turma. Cabelinho bagunçado, sotaque carregado e, segundo os coleguinhas, um baita mal-humorado. Mas enquanto os outros estavam brigando para ver quem ia puxar o saco do professor, ele estava deitado no beliche lendo sobre Alexandre, o Grande, e sonhando em dominar tudo. E se tem uma coisa que ele sabia fazer, era cálculo e tática militar. Enquanto muita gente estudava só para passar na prova, ele já montava cenários de guerra na cabeça. Nerd de batalha. Em 1789, quando a Revolução Francesa explodiu, a França virou um caos total. Rei sendo decapitado, nobre fugindo, o povo metendo fogo até no manual de instrução do fogão. Um cenário perfeito para alguém ambicioso fazer nome. Napoleão viu a confusão e pensou: se a França tá no modo hard, é agora que eu subo no ranking. A primeira chance veio em 1793, na cidade de Toulon, que estava nas mãos dos ingleses. Ele foi lá, bolou um plano de ataque ninja e liberou a cidade. Resultado: promoção instantânea, de Zé Ruela a general com 24 anos. Sim, 24. E você aí reclamando da vida porque não sabe o que fazer depois da faculdade. Democracia. Tá bom, mas e se eu mandar em tudo? Avançando para 1799, a França ainda estava numa bagunça política. Revoluções, contra-revoluções, governos que duravam menos que challenge de TikTok. A galera tava cansada. Napoleão olhou a cena e falou: esse governo tá parecendo partida de Uno sem regra. Melhor eu assumir isso aqui. Com apoio do exército e de alguns políticos cansados de tanto entrar e sair de governo, ele deu um golpe militar suave, sem muito sangue, e se tornou o primeiro cônsul da França. Em português claro, ele agora mandava em tudo. A parte genial, ele manteve uma aparência de democracia. Tipo: ei, povo, vocês ainda têm direitos, tá? Só que agora eu decido tudo. E não parou aí, imperador, bebê. Em 1804, ele decidiu acabar com a enrolação. Pegou uma coroa e se autocoroou imperador dos franceses. Sim, autocoroou. O Papa estava lá no evento, mas Napoleão basicamente falou: segura aí, velhinho. Eu mesmo faço. Era tipo aquele momento de arrogância suprema. Se ninguém é digno de me coroar, eu faço sozinho mesmo. Você ainda não deu o joia. Ajude o canal. E deixe a inscrição xoxotos. Agora para não esquecer. Mas pera lá. Herói ou vilão? Depende do ponto de vista. Para muita gente na época, Napoleão era o salvador da França. O cara que trouxe estabilidade, modernizou o país e botou ordem na casa. Ele criou o Código Napoleônico, que até hoje influencia leis no mundo inteiro. Mas para outros, ele era só mais um ditador megalomaníaco, que trocou um rei por um imperador ainda mais obcecado por controle. Afinal, depois que ele chegou no poder, ele não parou mais de entrar em guerra. Era tipo: acordei hoje, bora conquistar a Áustria. Começou pequeno, agora é problema de todo mundo. De um jovem isolado com sotaque estranho e zero grana, Napoleão virou o cara mais poderoso da Europa em menos de 10 anos. Mas a ambição dele era tão gigante quanto seu ego. E Soiler, isso não ia acabar bem, mas esse é papo pro capítulo 2. Capítulo 2. O imperador que botou o continente no modo caos. Agora a brincadeira ficou séria. Então, Napoleão já não era mais só o general esperto. Agora ele era o imperador da França,
coroado por ele mesmo, cheio de pose, e com a Europa tremendo na base. Mas Napoleão não era o tipo de imperador que sentava no trono e ficava tirando selfie com a coroa. Ele era mais do tipo: e se eu fizesse um continente inteiro debaixo da minha sola? O cara virou uma máquina de guerra, e a Europa virou o tabuleiro dele. 1805, o ano que a galera percebeu, ferrou. A França, sob Napoleão, virou um trator. Começou a conquistar tudo. Mas aí, os outros países começaram a se ligar na ameaça. Surgiu uma colab entre Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra, chamada de Terceira Coalizão. Uma espécie de Vingadores anti-Napoleão. Só que Napoleão respondeu na voadora com a Batalha de Austerlitz, 1805, uma das maiores trolladas da história militar. Ele fingiu estar fraco, atraiu os russos e austríacos, e massacrou geral. Foi tipo um checkmate em 3 movimentos. Imagina os generais adversários olhando pro mapa tipo: ué, cadê nosso exército? A marinha? Nem tanto. Na terra ele era um monstro. Mas no mar, deu ruim. No mesmo ano de Austerlitz, rolou a Batalha de Trafalgar, onde a marinha inglesa, comandada pelo lendário almirante Nelson, destruiu a frota francesa e espanhola. Napoleão entendeu ali: ok, dominar os mares não vai rolar. Então bora bloquear os britânicos. Você ainda não deu o joia? Ajude o canal. E deixe a inscrição xoxotos. 1806. O bloqueio continental. A treta econômica. Já que não dava para vencer os ingleses no mar, ele tentou quebrar os caras na base do bolso. Proibiu toda a Europa de negociar com a Inglaterra. Um bloqueio comercial completo. Só que a Europa dependia dos ingleses para um monte de coisa. Resultado: a galera começou a desobedecer o bloqueio pelas beiradas, tipo criança comendo chocolate escondido. O plano, que parecia genial, virou uma bela dor de cabeça. De 1807 a 1811, Europa quase toda no bolso. Nesse tempo, Napoleão botou a Espanha e Portugal no chinelo. Dominou a Itália. Fez a Prússia sentar e chorar. Brigou com a Rússia, depois fez as pazes, depois tretou de novo, relacionamento tóxico total. Parecia que ninguém conseguia segurar o cara. Ele até colocou parentes dele como reis dos países conquistados. José Bonaparte virou o rei da Espanha. Outro irmão virou o rei de Nápoles. Até o cunhado ganhou o cargo. Era tipo: aqui é nepotismo imperial, bebê. Mas aí veio o erro mortal: invadir a Rússia. 1812, o maior erro da vida de Napoleão. Ele decidiu que a Rússia estava vacilando com o bloqueio continental e pensou: quer saber? Vou invadir essa bagaça. Ele juntou o maior exército da história europeia até então, mais de 600 mil soldados de todos os cantos do império. Parecia impossível falhar. Mas os russos tinham outros planos. Queimaram tudo e recuaram. Não deixaram suprimento nenhum. Esperaram o inverno russo chegar. A essa altura, os soldados franceses estavam congelando, morrendo de fome, sem abrigo, e sendo atacados o tempo todo. Dos 600 mil, menos de 100 mil voltaram. Napoleão, gelado, suado e frustrado, teve que voltar para a França com o rabinho entre as pernas. Quanto mais alto voa, maior o tombo. Napoleão estava no auge. Mas o ego, o poder e a mania de controle começaram a enterrar o império dele. A invasão da Rússia foi tipo aquela jogada que parece genial no xadrez. Até você perceber que abriu o rei para checkmate. E spoiler, de novo. O tombo vem no capítulo 3.